Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Estamos de volta, e esse período de férias parece que teve duração de um ano, né? Quanta coisa aconteceu nestes 2 primeiros meses do ano, não? E neste período de recesso, nós ficamos aqui pensando se valia a pena continuar com o nosso valoroso programa. Isso porque avaliamos que, após 3 anos de atividade por aqui, a nossa missão, talvez, quem sabe, né, já estivesse finalizada. Começamos, como muitos de vocês sabem, uma semana antes da pandemia, lá no dia 11 de março de 2020. E passamos a ocupar, com a pandemia, com a Covid, ocupar os espaços digitais, porque nós percebemos que era uma necessidade para que pudéssemos passar todos nós juntos pelo distanciamento social conectados de alguma forma. Isso, né? As ovelhas estavam meio desgarradas, cada uma na sua casa, mas pelo menos com a internet, com as possibilidades que nós tínhamos, poderíamos, de repente, ficarmos todos aqui juntos, unidos, naquele período tão difícil, tão complicado. E assim tivemos o podcast, as aulas online sobre Espiritismo e Evangelho e as exposições evangélicas, que vocês encontram, esses 2 últimos, lá no nosso canal no YouTube. Com a volta aos poucos à normalidade, nós fomos diminuindo a quantidade de conteúdo e nos adaptando aos novos tempos. Claro, né? Por isso, achamos que havíamos cruzado a linha de chegada, que nem Paulo, né? Mas, no entanto, 2 fatos nos fizeram aqui mudar de ideia. O primeiro foi o contato de vários ouvintes que queriam saber quando o podcast ia voltar. E aí nós pensamos, puxa, pelo jeito, o conteúdo que nós apresentamos, que é muito focado aí na transformação moral, a partir dos ensinamentos tanto lá do Evangelho quanto do Espiritismo, ainda é relevante de alguma forma para essas pessoas. Motivo mais do que suficiente para colocar o time em campo novamente. Então eu agradeço aqui o incentivo de ouvintes como o Luiz Eduardo, a Silmar, a Sandra Rodrigues, o Ariovaldo Vieira, a Aide Lapa, Liliane Ribeiro e tantos outros que direta ou indiretamente nos pediram para continuar. Uma das poucas modificações que vamos fazer nessa temporada é mudar a nossa periodicidade para quinzenal em vez de semanal. Ou seja, quarta sim, quarta não, tem podcast tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Eventualmente, podemos fazer um programa avulso no meio lá desse período quinzenal. Outra mudança que vamos tentar fazer nessa temporada é diminuir um pouco a duração dos programas, porque o tempo é curto para todos nós, então nós temos que valorizar aqui e tentar reduzir o tempo que vocês vão investir ao ouvir aqui o podcast. Bom, falei sobre o primeiro e principal motivo para retomar o podcast. Agora eu vou dar o segundo motivo de seguir nesta caminhada, que é a nossa angústia de ver como o Espiritismo no Brasil está cada vez mais distante dos preceitos de Allan Kardec. Estamos cada vez mais optando por um viés religioso, estamos cada vez entrando mais na área da mistificação espiritual, estamos sofrendo ataques constantes de médiuns estrelados, aqueles que se colocam acima de qualquer suspeita, que se comportam como divindades e acham que são porta-vozes do Espiritismo. Essas pessoas se esquecem, no alto da sua vaidade e da falta de noção, que Allan Kardec não identificava, não nominava os médiuns, porque o trabalho deles era servir como intermediário, muitas vezes sofrível, entre o plano espiritual e o plano material. Só que alguns médiuns no Brasil se esquecem disso e querem o protagonismo sobre vários aspectos. Além disso, gosto de mostrar que tem opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa. O problema é que, com suas análises, muitas vezes rasas, deforma a opinião pública dos espíritas, que seguem essas pessoas sem nenhum senso crítico. E assim vão sendo formados os espiritismos. Isso mesmo que você ouviu. Espiritismos, que podem
ou não conversar com o espiritismo codificado por Allan Kardec. E por que eu falo espiritismos? Porque cada uma dessas personalidades que nós temos aqui no espiritismo tem uma visão que pode conversar ou não com Kardec. Hoje nós temos vários tipos de espiritismos que podem, repito, ou não conversar com o espiritismo deixado por Kardec. Então nós temos hoje espiritismos. Claramente, nós não temos a pretensão de nos contrapor a esse tsunami de desinformação e mistificação. Mas nós gostamos da ideia de travar o bom combate com as humildes ferramentas que temos. E nessa quarta temporada, nosso foco principal será Kardec. Teremos muito Kardec aqui nessa nossa quarta temporada, além, claro, do Evangelho, óbvio. Olha, gente, pelo menos, nós estamos fazendo a nossa parte, como diria lá a formiguinha para o elefante na fábula. A floresta pegava fogo e a formiguinha corria até o rio, pegava um pouco de água, colocava lá, né, na boca, e ia até o incêndio, chegava lá e cuspia o líquido. Vocês podem imaginar a quantidade de água, né, uma coisa risível. E o elefante, então, disse, você não percebe que não vai conseguir apagar um incêndio? E a formiguinha respondeu, olha, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E é o que pretendemos por aqui, fazer a nossa parte. Pode parecer ingênua essa nossa ação, mas não podemos nos esquecer que muitas das grandes mudanças na sociedade começaram de maneira pequenininha, quase insignificante. Não por acaso, resolvemos iniciar a quarta temporada do podcast O Espírito do Evangelho no dia 8 de março. Sim, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, data definida pela ONU em 1975 para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo dessas conquistas, ok? Até o início do século XX, o voto, na quase totalidade dos países, era um direito exclusivo dos homens, e especialmente de homens ricos, o tal do patriarcado, né? E esse cenário só foi alterado com o esforço de ativistas que se mobilizaram pelo direito feminino à participação política e ficaram conhecidas como as sufragistas. As sufragistas. Aliás, tem até um filme muito bom com esse nome, As Sufragistas, e que está disponível aí em algum desses canais de streaming. Vale muito a pena porque é baseado em fatos reais e até para ter uma noção de como foi essa luta. Com esse trabalho de formiguinha das sufragistas, a Nova Zelândia, em 1893, e a Finlândia, em 1906, foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto. No Brasil, demorou um pouquinho mais, né? A mulher só pôde votar oficialmente a partir de 1932. Aqui e no exterior, essa luta das mulheres não foi um passeio no parque, não, longe disso. Muitas apanharam, foram presas, foram ridicularizadas, algumas até perderam a vida. Mas apesar das dificuldades e dos obstáculos, o movimento seguiu em frente. Superou as adversidades e continua na luta até hoje por novas conquistas. E nós temos certezas que vocês hoje, principalmente as mulheres, são gratas por essas colegas que lá no passado enfrentaram as adversidades por um ideal, por um direito, pelo que julgavam ser o certo, o correto. É assim que funciona, por exemplo, a lei do progresso. É a lei do progresso. Agora vamos falar de Kardec, que está muito bem descrita em O Livro dos Espíritos. Este capítulo, falando sobre a lei do progresso, diga-se de passagem, deveria ser lido, relido por muitos espíritas, principalmente esses médiuns aí mais retrógrados, mais conservadores, com opiniões sobre tudo. Após a questão 783, Kardec diz que o homem não pode permanecer indefinidamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Qual o fim é esse? Ser um espírito perfeito. Ou seja, não dá para ficar preso a ideias ultrapassadas, a conceitos de vida que não dizem mais respeito à evolução da sociedade, da humanidade. Por isso que Allan Kardec diz que o homem,
de novo, a humanidade, às vezes precisa aprender pela força das circunstâncias e assim mudar aquele pensamento retrógrado, ultrapassado. Diz Kardec, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Isso aqui, quem disse foi Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Mas quem ousa se levantar contra qualquer edifício carcomido do passado, obviamente, sofre as consequências, porque as mudanças não ocorrem de forma tranquila e serena. Há resistência de quem quer que as coisas não mudem. Jesus, por exemplo, explicou isso aos discípulos em seu último discurso que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos de 19 a 21. Diz lá Jesus, ouçam só, o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o mundo vai odiar vocês, porque vocês estão vindo com uma outra ideia, uma outra concepção, e vai entrar em choque com muitas pessoas deste mundo que não querem a mudança. Segue aqui Jesus, lembrem-se do que eu disse, nenhum servo é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, ou seja, marcaram, né? Isso aqui é a palavra de Jesus, temos que combater. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa de meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Então, eles não reconhecem que a estrutura social, religiosa daquela época tinha que mudar. Jesus trouxe essa informação, mas havia muita resistência e não reconheciam Jesus como um enviado de Deus, não davam essa credibilidade para Jesus. Em suma, mudar, seja algo na sociedade ou em nós mesmos, em nós mesmos, a partir da nossa reforma interior, olha, mudar tudo isso dá muito trabalho. Mudar certos comportamentos na nossa vida, que nós não queremos alterar de jeito nenhum, dá trabalho. E isso também vai dar trabalho na sociedade, no nosso dia a dia. Sempre vai dar trabalho mudar algo, inovar algo, trazer uma nova situação para aquela sociedade ou para nós mesmos. Muito trabalho. Mas, gente, com paciência e perseverança, olha, é inevitável. O amor sempre vence. Venceu pelas conquistas das mulheres, como nós vimos, venceu porque hoje nós estamos aqui falando sobre Jesus, há 2000 anos, mesmo com toda a perseguição dele, e até do Espiritismo, a partir de Allan Kardec, que também trouxe uma mudança, uma nova maneira de nós enxergarmos aqui, tanto que é conhecido como a terceira revelação. E mesmo assim, há muita resistência até os dias de hoje. Bem, ficamos por aqui com este primeiro programa de O Espírito do Evangelho em sua 4ª temporada. Lembrando, como eu disse lá no começo do programa, que novo episódio, e essa é uma novidade nessa temporada, será daqui a 15 dias e não mais semanalmente, a não ser em casos excepcionais, mas nós vamos avisar vocês pelo YouTube, pelas redes sociais, pelos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Então, a cada 15 dias, vocês terão um programa novo por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus.